Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz porque mais um dia, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. As misericórdias dele se renovam diariamente. E eu louvo a Deus pela tua vida, que mais uma vez tem se disponibilizado para ouvir a voz de Deus e meditar na sua poderosa palavra. Nessa palavra que muda, nessa palavra que restaura, nessa palavra que muda sentenças. Sim, inclusive, hoje nós vamos falar sobre isso, nessa jornada de Ezequias. O tema hoje é quando Deus muda uma sentença. No livro de Isaías, capítulo 38, inclusive, retrata o que nós vamos dizer hoje aqui. A Bíblia nos conta que Ezequias ficou muito doente e naquele momento o profeta Isaías, um homem de Deus, foi até ele com uma palavra muito séria inclusive, não era uma palavra de cura, mas era uma sentença de morte. Sim, é o que você ouviu. A Bíblia diz que o recado de Deus era: ponha a casa em ordem, porque você morrerá, não vai se recuperar. Ezequias recebeu uma sentença. Era uma palavra dura, uma situação que aos olhos humanos parecia definida. Parecia que não havia mais nada a ser feito. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias ouviu aquilo, ele não começou a reclamar, ele não saiu desesperado procurando respostas em todos os lugares. Pelo contrário, Ezequias se virou para a parede e orou ao Senhor. E isso aqui é muito forte, queridos. Porque existem momentos na nossa vida em que nós também recebemos notícias que parecem uma sentença. Às vezes é uma palavra que alguém disse sobre você, é um diagnóstico, é uma situação financeira, é um problema dentro da família, é um casamento que parece não ter mais solução, um filho que parece que está cada vez mais distante, uma porta que se fechou. É uma situação que você olha e pensa, não tem mais jeito. Mas aos olhos humanos, talvez não tenha mais jeito mesmo. Mas hoje eu quero te lembrar de uma coisa. A última palavra, aleluia, sobre a tua vida não pertence às circunstâncias. A última palavra sobre a tua vida é aquela que sai da boca de Deus. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Ezequias, ele teve um posicionamento que muito nos ensina. Quando ele recebeu aquela notícia, detalhe, uma notícia que era um recado que vinha de Deus. Ele foi falar com Deus, ele foi orar, ele foi se humilhar diante do Senhor, ele abriu o coração, ele falou com Deus. E antes mesmo que Isaías tivesse ido muito longe, tivesse saído de dentro do pátio, ele ainda estava ali, no pátio do palácio, Deus falou novamente com o profeta e Deus mandou Isaías voltar. Olha que coisa poderosa, o mesmo profeta que tinha levado uma palavra, você vai morrer, agora volta com uma nova palavra e diz: Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Aleluia. Eu quero que você guarde isso no teu coração hoje. Deus ouve orações, Deus vê lágrimas. Talvez ninguém esteja entendendo o que você está vivendo, talvez você esteja chorando sozinho. Talvez existam dores que você nem consegue explicar para ninguém. Mas Deus está te vendo. Deus sabe de tudo. Deus conhece aquilo que você tem vivido em silêncio. E a história de Ezequias nos mostra que uma situação pode parecer definida para nós, mas nunca devemos limitar o poder de Deus. Porque existem coisas que o homem chama de impossível, mas Deus ainda pode entrar naquela situação. Existe porta que todo mundo diz que está fechada, mas Deus pode abrir outra. Existe situação que parece estar perdida, mas Deus ainda pode agir. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui uma coisa muito clara para você. Isso não significa que Deus sempre vai fazer exatamente aquilo que nós queremos. Ezequias orou e Deus acrescentou mais 15 anos à vida dele. Mas o maior ensinamento dessa história não é simplesmente ore porque Deus vai fazer tudo do jeito que você quer. Não, não é isso. Mas é quando nós não podemos mais fazer nada, ainda podemos orar. E quando nós colocamos uma situação diante de Deus, precisamos entender que Ele continua sendo Deus. Deus tem poder de mudar. Deus tem poder de curar. Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para abrir portas. Deus tem poder para transformar histórias. Então, acima de tudo, saiba que Deus é poderoso para fazer sempre mais. E que Ele sabe o que é melhor
e que ainda continua no controle de todas as coisas. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação que na sua cabeça já recebeu uma sentença. Talvez você até já tenha desistido. Talvez você já até tenha declarado que acabou, que não tem mais jeito, que não existe mais solução. Mas hoje, através da história de Ezequias, eu quero te fazer uma pergunta. Você já levou essa situação difícil verdadeiramente diante de Deus? Porque muitas vezes nós conversamos com todo mundo, falamos com todo mundo, pedimos opinião para todo mundo, choramos para todo mundo, tentamos resolver, mas esquecemos de nos virar para Deus, falar com Ele, dizer: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes. Faça essa oração hoje. Não precisa ser uma oração bonita, não precisa falar palavras difíceis. Ezequias simplesmente se voltou para Deus, orou e Deus ouviu. Então hoje eu te convido a fazer isso. Pega aquilo que parece impossível, pega aquilo que está tirando a tua paz, pega aquilo que você acha que não tem mais solução e coloque diante do Senhor. Porque enquanto Deus estiver no controle, nós não vamos perder a esperança. Porque Deus, Ele sabe a hora certa e a forma certa de agir. Aleluia. Ore, chore se precisar, se derrame diante do Senhor, mas não deixe de falar com Ele, porque Deus ainda ouve, Deus ainda vê e Deus continua agindo. Amém? Coloque a mão no teu coração e vamos orar. Pai querido e poderoso, nesta hora, Jesus, eu te apresento a cada pessoa que está ouvindo esse áudio. Que chegue nelas, Pai, essa palavra de poder, essa palavra de restauração. Eu declaro agora, Pai, que haja renovo sobre essa vida. Eu declaro agora, meu Deus, que haja vontade de buscar a Tua presença e que essa pessoa possa viver coisas extraordinárias contigo, que ela possa, Pai, aprender e vivenciar essa experiência tão maravilhosa que é orar e ver o Senhor agindo, Pai. Repreenda toda aflição, todo medo, todo pavor, toda angústia que de repente está aprisionando o coração dessa pessoa, que ela seja liberta em nome de Jesus e que ela possa lembrar que o Senhor é poderoso para curar, para restaurar, para abrir portas, que o Senhor ainda faz milagres, que o Senhor ainda transforma histórias, que o Senhor ainda reverte sentenças, Pai. Levanta, restaura, anima, fortalece essa vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a tua vida. Lembre-se, Deus ainda ouve oração. Deus ainda reverte sentenças. Compartilhe essa palavra com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da oração, pelo poder da palavra de Deus. E vamos juntos pregar essa palavra que transforma, que muda vidas.